Cumprimento os irmãos nesta manhã com um feliz sábado. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo já esteja sendo sentida neste lugar e no coração de cada um de nós. Amém? Alguns meses atrás, eu fui buscar um documento que eu acredito que seja familiar para vocês, não é? Cartão de cidadão, bilhete de identidade. E o interessante foi que demorou um ano para ficar pronto. E eu já um pouco ansiosa, porque hoje em dia nós precisamos de documentação, né? Em todo lugar que vamos, solicita-se o quê? O nosso bilhete de identidade. Quem nós somos, né? Então, como estava demorando muito, eu fiz uma chamada para a conservatória. E quando a moça me disse assim, olha, a sua certidão de nascimento já está pronta. Eu assustei, eu falei, precisa da certidão de nascimento ainda? Há um documento a mais que eu preciso entregar? Mas ela disse que não. A minha certidão de nascimento tinha sido ficado pronta no dia tal do mês tal. E eu desliguei e fiquei a pensar. Para eu ter esse documento, tiveram que fazer uma certidão de nascimento aqui em Portugal. Para quê? Para que o meu nome fosse para os registros. E o meu nome indo para os registros, eu agora me tornaria o quê? Uma cidadã portuguesa, com direitos e deveres. Enfim, isso me fez pensar um pouco como que é a nossa vida aqui nesse mundo, na Terra, não é? A documentação, o registro, como que funciona tudo que envolve o nosso ser, a nossa existência. Porque, de fato, isso é um papel, porque a minha identidade mesmo é tudo aquilo que eu vivo, é tudo aquilo que eu já vivi até hoje, durante os meus anos de vida. Durante 30 anos, toda a minha experiência vivida no Brasil, tendo lá também o meu bilhete de identidade, foi e fica e me acompanha. Mas depois que eu tenho um documento e começo a viver num outro lugar, novas experiências agregam o quê? A minha identidade, quem eu sou. Mas sabe, irmãos, isso é só para exemplificar. Não é o importante. O que eu venho falar nessa manhã é sobre a nossa identidade real. O que realmente, de fato, faz sentido na nossa vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João. 1 João, no capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, no verso 1. Na minha versão diz assim, e eu quero que todos acompanhem. 1 João, capítulo 5, no verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Mas vê a primeira parte desse versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o quê? Nascido de Deus. Me parece algo interessante, uma certidão de nascimento. Mas acompanhe agora no livro de Gálatas. Agora vamos ver o que Paulo diz. Gálatas, no capítulo 3, no verso 26. Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, verso 26. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nascido de Deus, me torno o quê? Filha de Deus. Mediante a fé em Jesus. E será que existe também um registro nesse nascimento, do qual nós estamos lendo, e que realmente importa na nossa vida? Apocalipse. Livro de Apocalipse.
Apocalipse no capítulo 20, no verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu acredito em Jesus, eu aceito a Jesus, me torno o quê? Uma filha de Deus, e o meu nome vai para o registro do céu. Aí eu lendo e pensei, é verdade. Para eu ter um documento nesse país, o meu nome precisa ir para um registro. E esse registro me dá o quê? Uma certidão de nascimento. Quando eu aceitei o meu Jesus, que eu conhecia Jesus como a maioria dos que aqui estão, que eu me entreguei a Ele de forma pública, descendo das águas batismais, o meu nome foi escrito num livro, uma certidão de nascimento. Uma simbologia aqui na terra, fizeram e me entregaram. Esse aqui é o meu certificado de batismo, irmãos. E a data é 23 de setembro de 1990, em Goiânia. Membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Progresso. Foi o pastor Dimas Artiaga que me batizou. Guardo com muito carinho. E vou guardar até Jesus voltar. Porque é uma lembrança do dia que eu nasci de novo. E agora eu estava começando a viver a maior experiência da minha vida. Porque eu recebi o quê? Uma identidade nova. Começaria uma caminhada. E eu estava sendo o quê? Adotada na família real. Na realeza do céu. Por isso a importância desse documento e a importância do que aconteceu no dia 23 de setembro de 1990. Vem um verso aqui, que ontem quando eu peguei, que eu prestei atenção ao lado, que diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? A construção da identidade cristã é caminhar diariamente com Cristo, é possuir saúde espiritual e é a confirmação da sua profissão de fé. É todos os dias eu me lembrar que eu sou uma adventista do sétimo dia. Eu sou uma cristã. Isso é confirmar a minha fé. E quando eu caminho diariamente com Cristo, eu aprendo dele de como eu construí essa identidade. Para que eu não me perca na minha vida cristã, na minha caminhada. Só que uma falsa identidade, ela resulta num falso comportamento. Quando eu finjo ser aquilo que eu não sou, os meus atos, o meu comportamento também começa a diferenciar e mostra, resulta o que está acontecendo. Porque a identidade verdadeira é aquela que Deus ensina quem tu és. Não sou eu que vou saber agora, depois que eu aceito Jesus, quem eu sou. Não sou eu que vou dizer aos outros quem eu sou. Mas sim, Deus, aprendendo dele, na sua palavra, que vai me dizer quem eu verdadeiramente sou. Mais um outro verso que está em 1 Pedro 2,9, que é espetacular. Porque é o que Deus tem para oferecer nessa identidade real, quando eu e você aceitamos a Ele. Porém vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos dá uma identidade e ele nos dá o quê? Um propósito. Um propósito. O que tem acontecido com as pessoas que têm crise de identidade? Já ouviram dizer isso? A psicologia diz que as pessoas que têm crise de identidade é um conflito que começa do que a pessoa é
mas o que ela quer, o que ela gostaria de ser. E gera o quê? Um conflito. E pensando nesse conflito que existe hoje, que acomete muitas pessoas, muitos seres humanos, na nossa vida espiritual, será que também não existe, não pode, na nossa caminhada cristã com Jesus, não pode em determinado momento acontecer uma crise de identidade? Mas sabe, a crise de identidade espiritual, ela acontece quando eu insisto ser aquilo que Deus não me chamou para ser. Quando eu insisto ser aquilo e fazer aquilo que Deus mostra que eu não sou. Aí começa uma crise espiritual, de identidade espiritual. E nessa manhã eu posso estar falando para alguém, algum jovem, que passa por isso, que já passou por isso, alguém que já passou por isso. E eu queria que você refletisse bastante e entendesse que a crise espiritual, ela só acomete quando eu não quero aceitar ser aquilo que Deus diz que eu sou. Você pode estar perguntando, mas por que, Daniela, esse tema e por que a gente vai refletir nessa manhã sobre isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo, que eu não vivi. Eu tenho que transmitir aos outros aquilo que Deus fez, aquilo que aconteceu comigo. Como vocês viram, em 1990 eu era muito novinha. Foi pouco tempo, eu era muito nova. Sabia muito bem o que eu estava fazendo. Sabia. Lembro como fosse hoje, ao sair daquele tanque, a pensar no que eu estava fazendo, que eu tinha ali uma nova vida com Jesus. Mas o tempo foi passando. E foi acometida essa crise em mim. E eu só fui liberta da crise de identidade espiritual quando eu aceitei ser e viver aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? E eu quero que você seja liberto também, se está a passar por isso. Quero que você entenda que Jesus quer que você seja muito feliz. E que nenhum tipo de crise existencial ou espiritual ele tem para a sua vida. Pelo contrário, ele quer te livrar de todas elas. Amém? No Conselhos para a Igreja, irmão White tem um texto que diz assim: os que receberam mais luz é que Satanás busca mais assiduamente apanhar. Ele sabe que, se conseguir enganá-los, sob o seu domínio, eles revestirão o pecado com trajes de justiça, levando muitos a desviarem. Nós somos o foco de Satanás. Eu e você é que ele quer deixar confuso sobre a missão e sobre aquilo que Deus diz que você e eu somos. Tenha em mente isso. Satanás quer tirar de mim aquilo que eu sou. Aquilo que Deus diz que eu sou e o que eu devo fazer. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis. Irmão White foi forte nisso, porque o Espírito Santo do Senhor inspirou ela a dizer a mim e a você. Ser dividido é ser pior do que aquele que nunca acreditou em Deus. Pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. Eles são o que são. E dizem isso a todos. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano e nem é bom cristão. Quem que entra em cena? Satanás. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Sabe aquilo que, aceitei a Jesus, estou caminhando com ele, porém ele me pede algumas coisas que eu acho que se calhar não precisa. E começo a viver uma vida morna, onde com a minha vida eu não consigo mostrar aos outros quem realmente de fato eu sou, ajudo com que outros se extraviem, tanto dentro da igreja como fora. Não sou feliz, porque uma pessoa que tem uma crise existencial, uma crise de identidade, não é uma pessoa feliz, ela vive constantemente em conflito. E é assim. Sendo que Jesus disse na sua palavra que ele veio para quê? Que tenhamos o quê? Vida e vida em abundância.
para sermos felizes de fato, para assumirmos aquilo qual nós fomos chamados. Todos quantos preferem o reino de Cristo, reino de amor e justiça, paz, colocando os interesses do mesmo acima de todos os outros, acham o quê? Ligados ao mundo do alto. Vivem aqui, mas estão ligados ao mundo do alto. Mexeu assim profundamente comigo, com o meu coração, o testemunho do Jorge e da Estela. Porque é algo que eu tinha pensado essa semana. Nós estamos aqui, passamos férias, apesar de termos de escolher bem os lugares dessas férias. Mas nós temos um senso de missão aonde nós estivermos. O cristão não descansa. Onde ele vai, ele leva um folheto. Porque ele sabe quem ele é e para o qual o propósito que ele foi chamado. E o propósito é mostrar Jesus aos outros. Mas quando eu e você não aceitamos de forma completa aquilo que Deus tem de fato para nós, em sua palavra, a gente não consegue. Esquecemos sempre o folheto, não oramos antes de sair de casa, passamos férias e por aí fora junto com todo mundo e olha assim, não sabe quem é cristão, quem não é cristão, aquela bagunça, sabe? Não somos felizes, não fazemos outros felizes. Mas o propósito do cristão, aquele que aceita mesmo quem é, ele pode estar em qualquer lugar, ele está marcando a diferença. Ele é feliz. Ele não está esquivando daquilo que Deus chamou ele. Ele não quer se esconder jamais. Pelo contrário, aonde ele vai, ele quer que todos saibam de quem ele é filho. Ele quer que todos vejam que ele é feliz por ser filho de quem ele é. Continuando. Pertence-lhe todas as bênçãos necessárias a essa vida. Se eu vivo aqui, mas eu estou ligada com o mundo do alto, com o propósito para o qual eu fui chamada, que eu nunca me esqueça, todos os dias, pedindo ao Senhor que coloque na minha vida pessoas que queiram saber da sua palavra, me ajuda, me encaminha. O que vai acontecer? Sabe aquelas preocupações que nós temos? Nosso trabalho, profissão, roupa, comida, tudo aquilo que nós precisamos ser nos acrescentado. Nós não vamos precisar nos preocupar, porque nós estamos preocupados com o mundo do alto. E sabe como nós ajuntamos tesouros no mundo do alto? Almas, pessoas para Jesus. Isso é ajuntar tesouro no mundo do alto. Enquanto eu me preocupo com o céu, Deus se preocupa com a minha vida. Salmo 127, no verso 2, diz assim que Deus dá enquanto eu durmo. Não adianta eu trabalhar de madrugada, à noite, Ele dá enquanto eu durmo. Eu posso trabalhar, sim, mas o meu foco não é o meu trabalho. O meu foco é, com o meu trabalho, levar pessoas a conhecer Jesus. Quer entrar numa faculdade? Sim, que bom. Mas meu foco não é ser um profissional de sucesso ou entrar naquela faculdade. É eu entrando naquela faculdade com um curso que eu vou fazer e com os meus amigos eu poder falar para eles sobre Jesus. Esse é meu foco. Porque tudo aquilo que é necessário, que precisa ser preenchido na minha vida, o Senhor me promete que vai me dar. Ela exclama, quão grandemente Cristo seria honrado e glorificado diante dos homens e mulheres e religiosos e mundanos, se os seus seguidores, eu e você, fossem o que pretendem ser verdadeiros cristãos. Não há esforço. O esforço só é, a preocupação só é o que Deus quer de mim. O que eu preciso fazer para agradá-lo. O que eu preciso comer para que ele fique feliz e sente comigo à mesa? O que eu preciso vestir para que ele possa caminhar ao meu lado no meio da rua? Preocupar com Jesus. O que ele quer de mim.
eu e ele. Sendo constrangidos pelo amor de Cristo a torná-lo conhecido perante o mundo idólatra. Se eu preocupo em agradar Jesus, o amor dele enche o meu coração, e sem amor não somos nada. 1 Coríntios 13. Então, o que nós precisamos? Sentir esse amor. Quanto mais agrada ao Senhor, mais amor eu sinto. Por ele e pelos outros ao meu redor. E vamos mostrar para o mundo, né? Mostrando acentuado contraste entre os que servem a Deus e os que não servem. Acentuado contraste. Não vamos nunca disfarçar. Vou dar aqui uma disfarçadinha aqui para ninguém perceba que eu sou cristão e tal, para não ter que falar de religião. Nunca. Que nunca isso passe na nossa mente, em nome de Jesus. Que onde nós estivermos, há sempre um contraste. Mas como, Daniela? Lê o Espírito de Profecia e a Bíblia, que você vai saber mostrar esse contraste. Seguindo aquilo que Deus pede para que o povo dele, nessa geração, siga, a luz que ele deu para essa geração, nós vamos sim mostrar esse acentuado contraste. Continuando. Devemos falar aos outros do amor de Cristo. E para fazê-lo, precisamos conhecer por experiência pessoal o que significa ter esse amor no coração. Se eu e você não tiver esse amor, se eu e você não buscar essa experiência com Jesus, a gente pode estudar um monte de lição que fala sobre amar ao próximo, ajudar o próximo, que a gente não vai conseguir. Não vai, irmãos. Eu tinha uma dificuldade imensa. Tudo meu era querer falar na igreja, cantar na igreja, e eu pensava, gente, mas eu tenho que fazer isso lá fora. Mas a gente não pode fazer isso sozinho. Então eu comecei a orar. E orava ao Senhor para Ele me ajudar. Mas fazer isso com amor, eu ainda fazia às vezes, mas porque eu sou adventista, porque a igreja fala, então a gente vai lá e faz. Não era por amor, não era por vontade. Só que isso me incomodava. Crise espiritual. E quando de fato eu pensei, eu quero assumir. Mas eu orava ao Senhor. Mas é assim, a gente ora, mas como é que Deus responde? Através da Bíblia, irmãos. E de espírito de profecia. Que ajuda imenso você a entender as respostas de Deus. O porquê que você não tem aquele amor genuíno, aquele amor de fato. Sabe? Não é aquele amor porque a lição fala, porque eu venho na igreja e ouço. É algo natural. E às vezes eu ficava observando a minha mãe, que depois de Jesus é um grande exemplo na minha vida, muitos sabem. Aquela preocupação que ela tinha para as pessoas em dar estudo bíblico. Enquanto eu estava preocupada com o trabalho, em alcançar outro cargo e tudo. A preocupação da minha mãe, e Deus sempre suprindo tudo para ela, para os filhos dela. E ela sem vaidade nenhuma, só buscando dar estudos bíblicos e amar as pessoas. Eu falava, nossa, meu Deus, eu queria assim, tanto ser assim. Nunca vi minha mãe deprimida. E eu, ai mãe, acho que estou deprimida. Ai, a vida isso. Ai, a vida aquilo. Mas quando eu falei para o Senhor assim, olha, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, não deixe mais eu fazer mais nada que eu goste, me ajuda a fazer tudo aquilo que o Senhor gosta, caminha comigo. Aí esse amor começou a inundar meu coração. Vocês já viram alguém chorando porque alguém não aceitou o estudo bíblico, não aceitou ser batizado? Sabe quando você está dando estudo bíblico? Aí chega no momento do batismo, você está estudando com uma pessoa e a pessoa fala, não. A pessoa aceita tudo, mas não estou preparado, não é isso que eu quero. E a pessoa vai embora para casa chorando. Eu vi isso acontecer, isso mexeu demais comigo. Ligo o Skype para falar com a minha mãe e ela chorando. Aí agora você imagina, eu aqui... E eu abro e eu, já chorando. Eu, mãe, o que aconteceu? Mãe, alguém morreu? Aconteceu alguma coisa com alguém? O que foi? Ela, não. É que a Josi, a menina que ela dava estudo bíblico na época, não aceitou o batismo. Fiquei parada olhando para ela.
chorando por uma alma que não aceitou Jesus. Mãe, mas assim, vamos orar para que ela... Primeiro eu fiquei calada, estarrecida olhando para a cena. Mãe, vamos orar para que ela decida. Depois, Daniela, Jesus é tão bom para mim, é tão bom para vocês. Por que ela não quer servir a Jesus? Eu falei, é verdade, mãe. Ela tem filhos pequenos como eu tinha quando eu conhecia Jesus. E a minha vitória hoje foi porque eu fui com vocês 4 para a igreja e batalhei. Minha mãe nunca perdeu a identidade. Ela evangelizou a rua, o setor, o bairro. Hoje tem uma igreja onde nós morávamos quando eu era criança. Na época não tinha. Ela orava ao Senhor para o Senhor dar uma igreja para ela ir com as crianças pequenas para a igreja. Ela mudou de setor, de bairro. Ela já evangelizou e agora quando chega um vizinho novo, ela vai lá recepcionar o vizinho. Nunca esqueceu a missão. E com o seu exemplo, o Senhor transformou a minha vida, porque eu me rendi a não fazer aquilo que eu queria, mas aquilo que o Senhor queria. Foi quando eu comecei a me livrar de pensamentos negativos, de saudade exacerbada, de muita coisa que assola nós como seres humanos, principalmente mulheres. O Senhor começou a inundar o meu coração e eu comecei a sentir amor pelas almas. E eu não queria fazer nada porque minha mãe faz, porque a igreja faz. Eu queria fazer porque realmente o Senhor me chama, igual nós lemos lá verso atrás, cujo propósito é anunciar as grandezas dele. E nós começamos de uma forma muito maravilhosa em casa, no nosso culto, a orar, pedindo a Deus que nos colocasse na nossa vida pessoas para estudar a Bíblia. E eu falei, Senhor, se a minha missão vir para cá é evangelizar, é onde nós estivermos fazer a tua vontade, eis-me aqui, me ajuda. Jesus, ele quer sempre mais para nós. Não é só um cargo na igreja, não é só cantar. É lá fora. Porque quando ele fala uma coisa, ide, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Depois que eu termino de dar um estudo bíblico, eu saio assim rindo para as pessoas na rua. Rindo. Porque eu fico tão feliz de poder explicar para alguém de Jesus. De fazê-la ensinar, abrir a Bíblia, procurar os livros. E se inunda o meu coração de uma forma maravilhosa. E eu entendi porque a minha mãe venceu tantas dificuldades, igual ela venceu. O serviço a Jesus nos faz ser felizes. Assumir a verdadeira identidade de que eu tenho que levar a mensagem, de que eu tenho que mostrar para as pessoas, ensiná-las a abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Dá sentido à nossa vida. As outras coisas se tornam secundárias. Você fala, Daniela, mas aí seus problemas acabaram? Não. Eles existem, porque enquanto nós vivemos neste mundo, vamos ser assolados por problemas, mas eles saíram de lugar. Eles estavam aqui. Agora eles passaram para cá. E agora, o que norteia a minha vida é a preocupação que eu tenho de testemunhar, de dar um estudo bíblico, de cumprir o propósito que Deus deu na minha vida quando Ele me chamou para casar com o Idílio. Hoje nós casamos, temos casa, temos filhos e vamos vivendo uma vida como todo mundo vive. Não, 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 não. Você casa é uma missão. Toda vez agora quando eu falo para a pessoa que vai casar e tudo, olha, casamento é uma missão. Acho que eu falei isso para a Luísa, casou com o Ricardo. Casamento é uma missão. Ter um filho, irmãos, é uma missão. Temos que pôr isso na nossa cabeça. Tudo é uma missão. Eu preciso testemunhar para o meu marido. E vice-versa. O maior campo missionário está no lar. E quando a gente está sempre pronto, porque os soldados quando estão numa guerra, né, irmão Albano? Estamos num grande conflito. Os soldados quando estão na guerra, ele está sempre pronto. E sabe o que deixa soldados espirituais sempre pronto? Senso de missão, identidade real. Aquilo que eu sou, chamada por Deus,
nascida de Deus, com cujo propósito? Anunciar às pessoas aquilo que Deus faz na minha vida. Amém? Todos encontrarão abundantes oportunidades para trabalhar se aproveitarem as oportunidades com que deparam. Muitas vezes deixamos passar as oportunidades. Mas o cristão que está pedindo a oportunidade ao Senhor, que está atento, não vão deixar essas oportunidades passarem. Vi que muitos, é triste, quando ela fala vi, é algo muito importante. É algo que ela está falando mais o quê? No futuro. Vi que muitos se comparam entre eles mesmos e comparam a sua vida com as dos outros. Será que isso acontece no nosso meio? Comparando aqui, quando a gente perde o senso de missão, a gente começa a olhar para os irmãos do lado, começa a comparar, achar aquele isso, aquele outro. Nunca ouvi a minha mãe falar mal da igreja. Nunca ouvi a minha mãe falar mal de um pregador, de um pastor. Lá em casa não se fala. E ela nunca permitiu. Estava eu e minha irmã fazendo algum comentário a mais, que em casa nós não falamos. Associação, essas coisas assim. Não, lá em casa não tinha essa conversa. Quem tem um senso de missão não se compara, não fala mal. Pelo contrário, se eu sou uma testemunha dentro do meu lar, eu sou muito mais uma testemunha aqui dentro da igreja. Aqui eu venho para dar, para prestar culto a Deus e para dar aos meus irmãos. Não deve ser assim, compararmos uns aos outros. Ninguém senão Cristo nos é dado como exemplo. Ele é o nosso verdadeiro modelo. Amém, irmãos? E todos devem esforçar-se por imitá-lo. Ou somos coebreiros de Cristo ou coebreiros do inimigo. Não há meu termo. Ou ajuntamos com Cristo ou o quê? Espalhamos. Ou somos cristãos decididos de todo o coração ou nada somos. Que o Senhor nessa manhã, através do seu Santo Espírito, fale no nosso coração profundamente. Senhor, eu decido ser cristão de verdade. Eu não quero ser nada. Eu não comecei uma caminhada cristã aqui para ser um derrotado. Eu comecei uma caminhada cristã quando me batizei para ser um vencedor. Porque quem luta na batalha de Jesus, que já venceu, é vencedor. Nós só temos que tomar posse disso. Às vezes nós vivemos uma vida de adventista sem tomar posse daquilo que Deus realmente tem para nós. Diz Cristo, todos nós conhecemos, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não agrada ao Senhor não ser uma coisa ou não ser outra. O que agrada a Deus é ser de fato alguém, e alguém do qual Ele chamou, que quer cumprir o propósito que Ele tem. É isso que agrada ao nosso Deus. Um episódio de Pedro. Pedro teve uma crise de identidade. Vocês se lembram da história, né? Estava conversando assim com alguém, e aí veio outra pessoa e falou assim, olha, esse aqui também é amigo daquele que está ali, que foi pego para ser crucificado. E o que ele disse? Não sou eu. Irmão White diz assim, Pedro não pretendia dar a conhecer a sua verdadeira identidade. Ele não queria naquele momento mostrar que ele era o quê? Um cristão? Um seguidor de Jesus. Ao assumir ar de indiferença, colocara-se no terreno do inimigo, tornando-se fácil presa da tentação. O que nós aprendemos aqui nesse pequeno trecho? Quando eu não quero assumir de fato quem eu sou, mais vantagem tem o inimigo para me atentar, para colocar tentações na minha vida. Quando eu chego num lugar e falo, eu sou cristão, com a bandeirinha invisível, o inimigo já vê que não há hipótese. E interessante, quando eu li esse texto, me fez lembrar o que aconteceu também comigo. E eu conto isso para edificação da igreja, para honra e glória de Deus. Entrei na faculdade, o quê? Já 19, 20 anos, ou mais, foi mais, eu acho. E então, eu falei, nossa, todos os meus amigos que entram na faculdade saem da igreja. Envolvem com pessoas, começam a namorar, e já não quero mais, a fé fica fraca. E eu sabia que eu estava indo ali, lembro do meu primeiro dia de aula.
para um lugar onde eu poderia ser altamente influenciada. Então eu orei assim, Senhor, eu preciso mostrar que eu sou cristã. Se eu já chegar falando, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou cristã e tudo, eu vou impedir, sem conhecer esse texto, eu vou impedir muitas das coisas que eles poderiam vir até mim. Convites para sair e tudo, né? Já ia falar, naquela ali, né? Então eu lembro que eu me esforçava logo. Toda oportunidade que eu tinha, eu queria falar que eu cantava na igreja, que eu era adventista, e tive lá imensas oportunidades de testemunhar. Até pedi para cantar num evento da faculdade e cantar um hino, para que aí toda a faculdade soubesse mesmo que eu era adventista. E Deus me ajudou a passar pela faculdade sem sentir enamorada por ninguém e vencer todas as tentações que tem lá. Onde nós formos, peçamos ao Senhor para sermos a influência. Nunca deixar ser influenciados. O que acontece com muitos dos nossos jovens é que vão para lá sem esse poder que está disponível. É que vão para lá na sua força. E nós não podemos nada na nossa força, como aconteceu com Pedro. Mas lembre-se disso, colocar-se, ao assumir o ar de indiferença, quando nós assumimos um ar de diferença, que nós não queremos mostrar ali que somos cristãos, está um terreno propício para cairmos. Quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a igreja terá o poder de quê, irmãos? Abalar o mundo. Como eu almejo isso? E isso é possível, porque uma profetisa inspirada por Deus disse. Mas só vai ser possível se eu interiorizar e assumir a minha identidade de que eu quero ver isso. A igreja, eu, meus irmãos, abalar o mundo. O mundo precisa ou não precisa, irmãos, de um abalo? Lado positivo, claro. O mundo está se perdendo e nem sabe como vai fazer para voltar atrás daquilo que tudo que está se esvaindo. Mas eles precisam olhar para um povo que está segurando os princípios, a lei, que é firme, que é decidido. Que não pensa assim, isso, calhar, não tem nada a ver, isso não tem problema nenhum. Não, irmãos. Tira esses pensamentos da vossa cabeça. Se isso há problema, vamos perguntar para Jesus, vamos ler. Vamos saber que na Bíblia, se isso que eu quero fazer tem algum problema? É assim. Sabe, eu estou sentindo vontade de fazer, ir, ver tal coisa. Será que tem algum problema? Já sei. A Bíblia, o Espírito, Profecia, Irmão White tem livros que hoje eu posso baixar o aplicativo no meu iPhone, no meu iPad, fazer pesquisa e saber as orientações dela para aquilo que passa pela minha mente, pelo meu coração. E é vivendo nessa conformidade do que Deus diz e não o que eu acho, é que nós vamos ser vitoriosos. É que nós vamos começar a ter amor pelas almas, a ponto de chorar quando alguém não quer a Jesus. Mas eu quero, antes de terminar, contar o final da história. A Josi hoje é adventista do sétimo dia, amém? Se batizou com seus filhos, realmente nós continuamos orando. A minha mãe continuou insistindo. Porque quando a gente tem certeza do que aquele caminho que nós vivemos e o Jesus que nós servimos, a gente quer que toda a gente vá. A gente quer implorar para as pessoas, para que elas deixem a vida delas desse mundo e caminhem conosco. Por que às vezes isso não acontece? Porque às vezes a gente, nem nós mesmos, estamos sentindo. Estamos tendo essa experiência com Jesus. Esse amor que nós precisamos ter, que invade o coração, que não nos permite nem ficar calado, mas a falar, para que as pessoas venham conhecer Jesus. Irmãos, esse é o meu desejo. O desejo nessa manhã é que as pessoas lá fora possam ver Jesus em nós. E enquanto eu cantar essa música, eu gostaria que você orasse em pensamento. Porque João capítulo 15, verso 5 diz, nada podeis fazer sem mim.
E tem uma frase da irmã White, em Ciência do Bom Viver, na página 102, que ela diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. A sua missão, quando aceitou essa nova identidade, é levar Jesus aos outros. É permitir que Jesus viva em você, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Nós somos peregrinos em jornada. À nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes e encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Milhares que nos cercam observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram seu exemplo nos deixarão, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo, do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Amém. Possamos todos agradecer a Deus e que Deus nos fortaleça no seu amor e na sua compaixão a todos nós. Para findarmos, vamos entoar as estrofes do hino número 300, Herdeiros do Reino.
Santo e amorável Deus, o que dizer, meu Deus? Não há palavras para expressar a nossa gratidão, porque um dia o Senhor nos convidou a fazer parte deste grande exército, Pai. Ó, querido Deus, nós somos felizes por isso, porque a real felicidade só está em ser aquilo que o Senhor diz que nós somos. Grandioso Deus, desperta o teu povo, Pai, e eu sei que o Senhor tem feito isso. Mas mais uma vez eu clamo, meu Pai, desperta, ajude-nos, Pai, a mim, a todos nós, a amar-te cada dia mais e obedecer, a sentir prazer na tua lei, a vivê-la dia a dia e a levá-la aos outros, ó Pai. Eu sei que grandes recompensas o Senhor tem para nós, não aqui nessa vida, porque as coisas daqui, Senhor, vão passar, mas é aí no céu, nesse lugar eterno, do qual nós sonhamos e almejamos estar. Nós queremos e suplicamos o Consolador prometido, que é o Espírito Santo, que Ele nos encha de poder, para que essa igreja possa abalar o mundo, como acabamos de ler. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos peregrinos em jornada. À nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes e encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Milhares que nos cercam observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram seu exemplo nos deixarão, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa com a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo, do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem